Hello, 1h20 da manhã. Olá, Celi. Olá, Antônio. Gente, trouxe uma foto muito legal para vocês. Eu acho que vocês não vão conseguir ver. Que tá aparecendo ali bem no meu nome. Tudo bem? Aliens existem? Eu comentei na outra live que tinha uma foto da Helena Blavatsky com um alien e eu trouxe a foto, mas eu não sei se vocês vão conseguir ver. Não sei se eu consegui porque ficou muito lá em cima no painel. E o alien está... Oi, Nai, você está por aí? A pergunta é, vocês já tiveram alguma experiência alien? Vocês conhecem alguém que teve alguma experiência? Já passou por alguma situação, em algum acampamento, em alguma viagem? Olá, Joana. Trouxe uma foto, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Tem um alien aqui, um ser andromedano, nessa foto de Helena Blavatsky. Mas se vocês quiserem, depois eu posso publicar essa foto lá no perfil, para vocês darem uma olhada. Nessa foto tem Moriá, Helena Blavatsky e uma série de estudiosos que estudavam teosofia naquela época. E logo ali do lado tem uma cabecinha de andromedano. Essa foto é bem antiga, tenho ela guardada. Eu acabei tirando ela de um post. Olá. Eu não sei se tá com aquele pedacinho de comentário, geralmente não aparece. Aí eu tenho que sair e voltar para ver, deixa eu ver se aparece aqui. Se tem. Esta foto é de Helena Blavatsky, com um ser andromedano ali do lado dela. Uma foto em preto e branco, tirado, né, num grupo de teosofia, onde eles estavam estudando teosofia, e tem um ser andromedano ali, um alien andromedano, numa foto de Blavatsky. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ver quem conhece essa foto. Quem tá nessa foto? Helena Blavatsky tá nessa foto. E ela tem um ser andromedano ali. Eu devia colocar ela maior, né? Acho que eu não consigo mais alterar ela aqui. Essa foto, alguém conhece essa foto? Já viu essa foto? Eu tinha comentado sobre ela numa live. A última live que eu fiz. E essa foto traz Helena Blavatsky, mestre Almoria
e um ser andromedano ali logo atrás dela. Tem um ser andromedano. Eu acho que eu não vou conseguir. Acho que vocês não vão conseguir ver essa foto. Gente, comenta aí se dá pra ver essa foto. O serzinho lá. O serzinho andromedano. Dá pra ver? Tá bem lá em ciminha, né? Aquele rapaz com aquele chapéu grande. E ele tá assim do lado do rapaz de chapéu grande. Essa foto eu acabei tirando dos arquivos que eu tenho. Que eu tinha recebido, né? De um curso que eu fiz com a Cíntia Camerim. E eu achei, não, não é. Mas tem essa foto, tá? Se vocês pesquisarem fotos de Helena Blavatsky, vocês vão encontrar. E aí dá pra ver, olha, este pedacinho, ai, é muito ruim esse painel. Lá em cima devia ter circulado. Tem um cabeçudo, tem um rosto e uma cabeça comprida para trás. É um ser andromedano. O que que é legal? Eu sou contactada, o meu primeiro contato foi com um ser andromedano. 3 seres, na verdade. Eu visualizei. E depois um deles apareceu aqui dentro da minha casa materializado. Aí eu tinha falado na outra live que eu ia procurar essa foto, eu encontrei essa foto. E eu falei, eu vou fazer a live mostrando a foto que eu falei que eu ia trazer. Essa foto é uma galera que estudava teosofia naquela época, o pessoal, né, que estudava o helenismo. E eu não lembro o nome de todos, mas tem o nome de todos, todos eles são, né, dessa parte de teosofia, eles são conhecidos, mas a Helena Blavatsky e esse de roupa branca, que parece ser mais velho, sentado, ele é Almória, mestre Almória, Elmória, né, que a gente fala, na verdade. Aí tem Helena Blavatsky e logo ali do lado do carinha de chapéu tem um serzinho, um rostinho de um ser andromedano ali. Eu tinha falado que eu ia trazer. Agora me diz, a opinião, aliens existem? Vocês têm alguma opinião sobre aliens? Já teve alguma experiência? Porque dentro dos meus estudos, dos meus contatos, dos pacientes que eu tenho, que pedem atendimento, a maioria das pessoas tem algum relato para fazer de alguma situação que aconteceu, de algum contato dela, da pessoa, ou de alguém que passou pela experiência, que contou, tipo um parente, um pai, um avô. Sempre tem alguém na família que passou por alguma experiência alien. Eu costumo dizer que pelo menos 50% da população já teve algum tipo de experiência, ou com nave, ou com seres, ou com visualização de luz. Eu não tô nem falando dentro do conceito espiritualista, né? Estou falando dentro do conceito de seres aliens, que podem também aparecer com forma espiritual, mas geralmente eles aparecem, né, de uma forma humanoide, ou um pássaro meio humanoide, um gato, um cachorro, né, que seriam os felinos, os cachorros seriam os canídeos, as aves seriam os aviários, né, que são seres que estão aí distribuídos dentro do nosso universo, né? Sim, Gomes, sim, eu tive no Congresso de Varginha, eu fui convidada para ser uma das palestrantes substitutas, né? Se algum palestrante faltasse, eu ia participar. Eu ia falar sobre os sintomas de um contato, sintomas físicos de contato. Tive também no Congresso de Peruíbe do ano passado. Fui convidada agora também para ser palestrante no congresso que vai ter agora em Campos Gerais,
que é da Associação Abexo, esqueci o nome dele, Dirceu, né? O Dirceu vai fazer esse congresso lá em Campos Gerais, no Paraná, e eu fui convidada, vai ser dia 1, 2 e 3 de maio agora. Eu ainda não consegui acertar se eu vou conseguir ir, mas eles existem. Vocês sabiam que o caso de Varginha tinham 6 seres? Não era só aquele que passou na televisão, das 3 meninas, né, que chamam as meninas do ET de Varginha. Elas viram um ser, né, mas tinham 6 seres lá, no caso de Varginha, lá na situação de Varginha. E eles eram de raças diferentes. Não eram todos daquele jeito marrom, tinha outros seres, outros tipos. Eu não lembro o nome agora. Não são esses seres conhecidos que a gente conhece, mas tinham 6 seres ali. E eles todos foram levados para os Estados Unidos, né? Eles foram para a área 51, um deles foi para Campinas, para estudos, e depois foi enviado para os Estados Unidos, onde foi trocado por um brasileiro na NASA, né, fazendo viagem espacial, tecnologia reversa e tecnologia para Embraer, né? Não é à toa que a Embraer é uma das maiores fabricantes de nave do mundo. Lázaro Barbosa, que legal, tudo bem? Lázaro, você acredita em aliens? Aliens existem? Gente, para quem chegou agora há pouco tempo, essa foto aqui que eu disse em outra live que eu ia trazer é Helena Blavatsky e Mestre El Moria e um alien da raça andromedana. Para quem não conseguiu encontrar, tem, porque o painel ficou na tela, eu não consigo, né, mostrar, esse meu dedo, ele tá bem aqui, ó. Tem um rapaz alto, em pé, de chapéu alto, e do lado desse rapaz aqui, tem um rostinho ali, e aí dá para ver um ser andromedano. Tem 2 seres ali, na verdade, um é andromedano, que é esse da cabeça grande. Vocês conseguem visualizar ali? Vocês estão conseguindo ver? E o meu primeiro contato foi com seres andromedanos, eram 3 seres, eu acabei vendo no plano astral, fui abduzida, né? O primeiro que eu lembro, porque eu já tive outros, é óbvio, e eu fui abduzida e estava na nave com 3 seres azuis, e eu lembro que eu estava numa situação aqui que eu estava chorando, estava num estado depressivo, não sei da onde que veio aquilo. Quer dizer, eu sei, mas não veio ao caso, não era meu, no caso, eu tinha acessado o campo de uma outra pessoa, eu moro num condomínio, e eu estava acessando o campo de uma outra pessoa, e eu deitei, fui fazendo um trabalho de puxar realmente tudo para mim, para dissipar, e eu deitei aqui, acabei tirando um cochilo, e nesse cochilo eu me vi dentro de uma nave com 3 seres azuis. Eu posso trazer na próxima live a imagem dos seres azuis que eu vi. Como que eu explico ele? Desculpa. Eu tô bem cansada hoje, eu fiz muita coisa hoje. Eles são os azuis humanoides, bem altos, de 3 metros para cima. Eles têm um olho puxado assim para o lado, dá para ver ali que eles têm um olho, né, diferenciado para cima, tipo parecendo um arcturiano, que arcturiano é bem comum, a gente vê em publicações. Ele tem uma cabeça mais alongada para trás, como dá para ver ali, e ele tem na testa desenhos, como se fossem tatuagens de uma coroa, e essa coroa que ele tem é como se fosse tatuagem grudada na testa. É uma tatuagem de ouro
que forma uma coroa e desenhos simétricos dos dois lados, e ele tem uma pele azul quase cinza, os seres andromedanos. A tonalidade e o corpo físico lembra muito o arcturiano, mas ele tem esse diferencial dessa cabeça mais alongada e esse olho puxado. Eu lembro que na hora eu prestei muita atenção nos detalhes, eu falei, preciso saber, lembrar disso depois. Eu acabei lembrando e depois eu fui contactada aqui em casa. O que foi que aconteceu? Eu comecei a estudar sobre os seres arcturianos, eu vi um arcturiano, falei, lembra muito isso. E fui fazer um curso sobre arcturianos com Renan Capelupi, que é ele sempre faz congresso, né, arcturianos, encerrou um agora, inclusive, na semana passada. E no meio desse curso, eu estava assistindo, eu estava em casa ali com uma tela na frente, estava lavando louça e ouvindo ali, prestando atenção com fone. E o que foi que aconteceu? Eu ouvia na minha cabeça uma voz, isso é muito comum de seres que eles se comunicam com a gente através de telepatia, parece que o som tá dentro da nossa cabeça. E eles passam, né, frases, informações, eles vêm e falam com a gente desse jeito. E eu ouvia dentro da minha cabeça assim, não é isso, não é isso. E eu ficava assim, como assim não é isso? Que história é essa de não é isso? É o que então? E aí eu falava, tô louca, né? Ouvindo essa voz aqui. Eu sempre fui médium, mas eu nunca tinha ouvido nada desse jeito. Quem já foi contactado sabe do que eu estou falando. A forma que a mensagem chega. E eu ia falando assim, como assim não é isso? Como assim não é isso? E eu dava pausa, ficava ali tentando entender, depois dava play de novo, continuava assistindo, até tipo assim, já tava perdendo ao vivo. E tinha pago o curso. E aí foi passando e aquela voz na minha cabeça falando, não é isso, não é isso. E aí eu falei assim, como assim não é isso? Aí eu falei alto e do nada um ser azul se materializou na minha cozinha. Materializado, literalmente, na minha cozinha. E ele falou, é andromedano, pesquisa andromedanos. Aí eu em choque, né? Foi a primeira vez que eu vi um ser materializado. E aí eu, e agora apaguei a tela ali, saí, né, do que eu tava vendo e fui pesquisar andromedano e era literalmente o ser do jeitinho que eu tinha visto, desse jeito que eu tô explicando, que ele tem uma cabeça alongada do jeito que tá na foto e aquele, como se fosse uma coroa dourada tatuada na cabeça, bem alto. E eu falei, é isso mesmo, é um andromedano. E aí eu comecei a pesquisar sobre os andromedanos. E aí fui contactada mais algumas vezes. E hoje eu tenho uma egrégora, que eu sou espiritualista, universalista, livre, contactada. E eu sou terapeuta, faço tratamento com esses seres que eu chamo de minha egrégora. Né? Então, temos 3 andromedanos, depois apareceram arcturianos, tem um alfa centauro, um felino, 2 aviários, sendo um carian e um blue avian, 2 delfinoides, sendo um mago de cura, ser mais surpreendente, situação mais surpreendente que eu conheci, e de vez em quando aparece um dragão, e tenho um Grey. E o Grey, que muita gente não sabe, eu já fiz vídeos aqui, coloquei já. O Grey, ele é cinza e ele é alto. Ele é da nossa altura, um pouquinho maior. E existe o Grey pequeno. E a diferença entre o Grey comum, o alto, e o Grey pequeno, é que o Grey pequeno ele é uma cópia, um robô, vamos dizer assim, meio drone do Grey grande. Ele obedece ordens do Grey grande. Então, o Grey tem uma história muito interessante que
Inclusive, diz que o nosso futuro é ser Grey. Algumas pessoas falam isso, né? Alguns estudiosos. Eu não concordo. Mas o que eu sei que é real, eles mexeram tanto com experiências, o DNA deles, que eles perderam a capacidade de reprodução. E aí, eles hoje só conseguem se reproduzir através de clones. Então, eu consigo fazer um clone de mim e cada Grey grande tem um Grey pequeno, que seria tipo um clonezinho, um robozinho, que vai fazer o que ele não quer fazer. E é uma mesma consciência. Ele consegue acessar a consciência dele, normal, e o do Grey pequeno. Da mesma forma, quando a gente faz projeção mental, bilocação e desdobramento, que a gente consegue ter acesso às duas consciências, o corpo físico e o corpo astral. O Grey, nesse corpo astral, ele criou um mini Grey, que seria o Grey pequeno. Ele mede no máximo 50 centímetros, 1 metro. E o Grey verdadeiro, que é o dono do Grey pequeno, ele é mais alto. Eu nunca vi o Grey grande no meu Grey pequeno, que eu conheço, que trabalha comigo na minha egrégora. E é basicamente isso. Para quem tá entrando agora, essa foto eu disse que eu ia trazer em uma outra live, e eu estou trazendo, cumprindo, mostra Helena Blavatsky, junto com o pessoal que ela estudava teosofia, e tem ali Mestre El Moria. Tem 2 de branco sentado, esse que parece mais velho, que tem a barba branca, é o El Moria, Helena Blavatsky, e tem um rapaz em pé com um chapéu grande, alto, tipo um chapéu de soldado inglês. Do lado dele, mais abaixo, temos 2 aliens. E um desses aliens é um andromedano. Essa foto é antiga. Se vocês pesquisarem, foto de Helena Blavatsky, da teosofia, vocês vão encontrar essa foto. Então, isso não é uma montagem, é uma foto antiga, tá? E aí, vocês podem ver que o andromedano é esse com a cabeça mais alongada, que ele aparece de lado, aparece ele meio de perfil, e você consegue ver que ele tem um rosto humanoide e uma cabeça para trás mais comprida, e foi o mesmo jeito que eu vi. Eu imagino ali que ele esteja sentado, porque ele é muito alto. Os andromedanos, eles são muito altos, eles podem medir até 6 metros. E embora ele esteja nessa foto, seres andromedanos, eles vêm de um outro universo, ele não é da nossa galáxia, né? Os andromedanos vêm de uma galáxia, que é uma galáxia espiral de Andrômeda, e esses seres, né, como eles viajam no tempo, é uma prova de que os aliens existem, que eles estão aqui há muito tempo. Inclusive, tem humanos encarnados com alma, uma alma de seres estelares, que são o que a gente chama de sementes estelares, né? São geralmente pessoas que são despertas, que não acreditam no que a religião conta. Gente, não tô muito legal hoje, acordei muito cedo, andei muito, acompanhei minha mãe em consultas e hoje foi um dia bem cansativo, tô com a cara bem cansada. Mas eu encontrei essa foto, eu falei, eu tô devendo pro pessoal essa foto. E aí vocês veem, são mestres, né, dos estudos teosóficos, Helena Blavatsky, mestre Moria, e tem 2 seres ali, e ele é um andromedano, tá? O outro eu não sei identificar, então não vou chutar, tá? Esses nomes desses mestres todos, dessa galera de estudos aí, todos eles são conhecidos, eu não lembro o nome, mas eu sei que tem mestre Moria, porque eu tive uma experiência com mestre Moria, então ele é do raio dourado, do raio amarelo, né, que traz consciência, e Helena Blavatsky, que tá ali, e do lado desse cara do chapéu grande tá ali o ser andromedano.
que é um ser estelar de outras galáxias. Gente, vocês estão dando uma zapeada, eu não sei porque eu estou recebendo muita, mas muita publicação do caso do David Wilcocker, que é o cara do Aliens do Passado, né? Que ele se desviveu, que para mim é uma farsa aquilo. Mas eu tô recebendo muita coisa, vocês também estão vendo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ô, Lucas, os aliens não são anjos caídos disfarçados, tá? Isso é engano, tá? Quando você começa a pesquisar, e os seres também trazem esse entendimento pra gente, a percepção, existem diferentes dimensões, ou diferentes níveis de seres. Existem extraterrestres, que aí entra os andromedanos, que são de outras galáxias, sirianos, arcturianos, aviários, todos esses tipos de seres que eles vêm de fora, são seres que a gente chama de estelares. Existem os intraterrenos, por exemplo, extraterrestre, que vem de fora da nossa galáxia, vem fora daqui do nosso universo, do nosso planeta, do nosso sistema, pode ser, mas que vem de fora, vem do céu para cá, é extraterrestre, é seres estelares que a gente chama. Só que os seres estelares, eles estão dentro de uma classe de multidimensionais, quer dizer, eles vêm de outros lugares, não é só de fora. Existem os intraterrenos. Os intraterrenos, eles são esses que a gente ouve falar, por exemplo, Shambhala, por exemplo, que seria um outro universo aqui, os intraterrenos, que são aqueles vídeos que a gente vê que sai de montanhas, de mares, de vulcões, de dentro das matas. Um dos seres de Varginha, que em Varginha tinham 6 espécies, são intraterrenos. Greys também são intraterrenos. E existem os seres infraterrenos, aí troca o T pelo F. Os seres infraterrenos seriam os anjos caídos, que seriam seres de capela, que seriam os Anunnakis, que seriam os seres da Bíblia, das mitologias, Zeus, Odin, Demiurgo, os arcontes, e aí sim eles são anjos caídos. Agora, aliens não é só anjos caídos, tá? Os aliens, eles são alguns seres que vêm de fora, e não tem como dizer que eles vêm de fora, porque eles estão dentro, só que numa realidade paralela. Os anjos caídos e essa realidade paralela de infraterrenos é descrito, mostrado como é que funciona isso, na série Stranger Things, tá? Aqueles seres lá, Demogorgon, aqueles seres que eles atravessam aquele portal, que é um portal, um buraco negro é um portal. Então, existem vários portais, inclusive no espaço, na terra, né, na crosta, nos mares, nos rios, nos vulcões, tem portais. Só que os portais que acessam esses seres, que seriam anjos caídos, que seriam os infraterrenos, e são esses seres mitológicos e que a gente vê na Bíblia, que eles estão falando ali dos Anunnakis, eles vêm de um portal de um universo vizinho, que seria esse universo vizinho do filme Stranger Things, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E outra coisa, além desse nível dimensional, existem também outras realidades e outros tantos níveis. Por exemplo, quando a gente fala assim, a gente está na terceira dimensão, a gente vai passar para a quarta dimensão. A quarta dimensão, várias pessoas já estão na quarta dimensão a partir do momento que você é médium e que você consegue ter uma visão do mundo espiritual, você já dá um salto para a quarta dimensão. A quarta dimensão é você
conseguir ver essa outra realidade, esse mundo espiritual, astral, alma, seja lá a forma que você chame, que vai depender da sua crença, da sua religião, tal. Então, a quarta dimensão é exatamente o acesso à visão ou ter percepção do mundo espiritual. A quarta dimensão vai até as colônias espirituais. Além das colônias espirituais, existem uma série de dimensões acima, e além do umbral e baixo umbral, existem uma série de dimensões abaixo, que são o reino das sombras, né? Ali, vamos colocar assim, dentro das mitologias, das lendas, onde fica Anubis, por exemplo, eles são desses reinos, eles mergulham nesses reinos de baixo umbral. Então, abaixo do umbral tem o baixo umbral, e aquém do baixo umbral existe o reino das sombras, até chegar num lugar que os textos espíritas explicam como abismo, tá? E só para ter uma noção de tipo quarta dimensão, dentro desse nível de dimensão, seres andromedanos, que um desses, que é esse que está na foto, eles estão de 16ª dimensão acima. Os arcturianos estão de 6ª, 9ª dimensão. Os anjos estão de 32 dimensões acima. E quando você tem o entendimento de que tudo isso se mistura e você já está além de quarta dimensão, você tem esse entendimento. Então, as dimensões níveis conscienciais. O nosso universo, a malha energética do planeta Terra, já alcança uma consciência coletiva de 7ª dimensão. Isso quer dizer que se a gente tivesse evoluído um patamar consciencial do coletivo, a gente já conseguiria atingir a 7ª dimensão de entendimento, de elevação, de amor. Mas o que acontece é que a densidade, a maioria do coletivo ainda está na 3ª. A intenção é a galera descobrir o plano espiritual, passar para a 4ª. A 5ª dimensão é você ter entendimento de que o tempo não é linear. Não existe passado, presente e futuro. Óbvio que existe o agora, onde nossa consciência humana está. O que é a nossa consciência humana? Nós temos 7 corpos, outras vidas, outras dimensões, outros factais, tem a mônada, tem a centelha divina, o eu superior, o eu búdico, o mental superior, esses corpos. O meu físico tá com a consciência aqui, né? E aí eu não consigo, meu cérebro físico não me capacita para entender as outras dimensões. Por quê? Porque o 5º é esse nível de realidade não linear. É muito engraçado quando a gente tem alguma experiência com seres que eles precisam acessar um outro tempo, que tem a ver com tempo, a 5ª dimensão. É como se quando você vai na Netflix ou no YouTube, que você vai passando os vídeos, você escolhe que vídeo que você quer ver, eles escolhem em que momento eles querem acessar, em que dimensão eles querem acessar, em que espaço eles querem acessar, e esse é que o tempo não é linear. Para a gente é linear porque o nosso corpo não permite que a gente tenha essa noção. Nosso corpo foi criado para isso. Esse seria o sistema Matrix, prisão, tem uma série de coisas por trás. E quando você consegue acessar, entender que o tempo não existe, por exemplo, eu faço uma meditação, eu acesso o meu passado, ele Couto, não tem aquele exercício? Testa, face relaxada, pálpebras pesadas, e aí você fecha o olho, acessa o momento do passado. E aí você volta lá e você ressignifica aquela cena, um trauma, e você vê aquilo e você entrega amor, ou você altera de alguma forma a sensação que você teve naquele momento, e aí isso vai reverberar através de um efeito borboleta para o presente hoje. Então, você entende que o passado não existe quando você pode alterar ele lá e reverberar no futuro, no presente e no futuro.
esse entendimento, se você consegue ter esse entendimento, você está na quinta dimensão. E por aí vai, tá? Cada dimensão é você desbloquear um sentido. Você dá mais um passo. Ai, deixa eu ver se tem mais algum comentário. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, tá? Eu vou vendo aqui. Se vocês quiserem dar tap-tap na telinha para a live chegar em mais gente. Se vocês quiserem seguir para quando eu estiver de volta aqui com a foto do ser andromedano, vocês receberem notificação. Geralmente faço live de madrugada. Vocês vão ver que no meu perfil tem uma playlist que eu chamo, mas é uma aba só de avistamentos, que são avistamentos que eu faço aqui da minha janela. A minha janela está apontada para o caso Guarapiranga. Também posso fazer uma live só para falar do caso Guarapiranga, gente, que é um dos casos mais incríveis da nossa história com relação a aliens, abdução e esse tipo de abdução negativa, né? E foi um caso que ele é amplamente aberto porque ele não foi pesquisado pelo Exército, ele não foi escondido, ele foi investigado pela Polícia Civil de São Paulo. Eu era menina quando eu vi, nós vimos a nave, todo o bairro aqui viu a nave, e logo depois aconteceu que foi encontrado, né, a situação do caso Guarapiranga. Posso fazer uma live com relação a isso também. Mas se vocês puderem, clica aí, se vocês estão gostando, se vocês quiserem fazer pergunta de alguma coisa, né? Apareceu muita coisa para mim desses 10, eram 10, agora foram para 11, 12 pessoas que estudam com relação a seres, a manipulação de energia, exopolítica, essa parte de não gravidade, envolvidos em pesquisas na área 51, envolvidos nesses processos de que estariam agora revelando, inclusive, os seres passaram para a gente que tem uma data marcada de 4 de julho, não, dia 4 de julho é feriado nos Estados Unidos, dia 9, 8 ou 9 de julho, o presidente lá, o Laranjão, tá passando informações sobre aliens, sobre pouca coisa do que eles têm, porque ele tem um compromisso dentro desse termo de exopolítica, né, de ser contactado e ser pressionado a falar alguma coisa, inclusive com relação à população, à mídia e também por parte dos seres. É uma história bem engraçada. Eu espero que você não esteja na minha live até o velho, e eu espero que você tenha visto meu vídeo falando da live, que eu disse que eu não vou aceitar comentário negativo. Você tem toda a opção de rodar, passar, ir lá assistir NPC, jogar carta, receber reiki, live de música. Tem uma série de coisas aqui, você não precisa estar aqui comentando. Aqui é para uma galera que tem consciência, é um buscador, é um desperto, entende? Não para um alienado, não para um chipado, não para essa galera que tá dentro disso, né? Que diz que isso tudo é teoria da conspiração. Eu acredito que pelo menos 50% da população teve uma experiência. E se a gente for lotar um estádio com quem já teve uma experiência, não vai caber, tá? Porque eu recebo vários relatos, todos os dias eu recebo vídeos e relatos. Tem um grupo do WhatsApp de estudos, onde eu falo dessas teorias mais abertamente, embora eu vá trazer mais informações. Gravei um vídeo hoje, eu não sei se vou postar. Está falando dessa energia que está fazendo esse pessoal desviver, esse pessoal que está fazendo esse estudo, está fazendo esse pessoal se desviver e desaparecer, tá? Porque a gente consegue entender o sistema político, governacional, essa teoria toda, mas existe um sistema que eu chamo de sobrenatural que também influencia nesses seres. Eu passei por uma situação no começo do mês, eu acho que foi a minha maior baixa energética, sofro muito assédio, é muito normal, por conta dos atendimentos que eu faço.
por conta de ancoragens coletivas que eu faço, por conta do que eu venho e falo aqui nas redes, eu passo por alguns assédios, mas eu passei por um assédio específico no começo desse mês, que eu tive que pedir ajuda, minha mentora, minha terapeuta, né? Eu faço a minha terapia, mas eu tenho uma rede de apoio e eu sou orientada e amparada pela Cíntia Camerim. Não sei quem conhece, eu sou um dos faróis de Cíntia Camerim. Toda informação que para mim é pesada e relevante, eu apresento para ela e vejo se tem algum fundamento, principalmente se vem de algum ser novo, de alguma energia que eu não conheço. E eu passei por uma situação de assédio muito violento, onde eu estava sendo instigada a cometer o desviver, tá? E foi sutil algumas vezes durante o dia, e eu falei assim, isso não é normal, isso não é meu, e principalmente no momento que eu tô vivendo. E isso que eu tô trazendo agora, gente, vai muito de encontro a todos esses vídeos que eu tenho recebido. Tem a Amy, tem o David, tem a CNN, a Fox fez reportagem, o presidente Laranjão falou sobre isso, que ele vai começar a pesquisar o que aconteceu com esses 12 pesquisadores que desapareceram, alguns literalmente desapareceram, com grupos de amigos caminhando, e do nada uma pesquisadora desapareceu, alguns aparece lá como se eles se autodesviveram, e eles já tinham gravado o vídeo que se isso acontecesse, eles não teriam acontecido, que era para prestar atenção, através de tecnologia desses próprios seres que eu estava falando, que é desses do universo infraterreno. É óbvio que dentro dos seres aliens extraterrestres que vêm de fora, existe também seres negativos, linhagens negativas. Existem linhagens extremamente positivadas, linhagens neutras, linhagens que se dividem. Inclusive, dentro dessas linhagens que estão trabalhando pela reintegração cósmica, está passando informação para a gente, que está contactando médiums, pessoas para fazer canalizações, alguns deles já dizem que não faz mais sentido isso tudo, e vamos dizer que eles são rebeldes dentro dessa galera que traz informações, que são principalmente seres pleiadianos que deram ultimato ao Laranjão. Então, a informação que a gente tem é óbvio que pode mudar, porque o Laranjão tem o livre-arbítrio dele, que entre o dia 8 e 9 de julho ele viria a público para passar as informações do que ele tem, que é óbvio que ele não vai passar tudo, ele vai passar um melzinho, mas eu, na minha experiência, eu sou uma contactada e eu não preciso provar isso para ninguém, né? Mas tá aqui a foto de Helena Blavatsky e El Moria, e um ser andromedano ali, e mais um ser do lado. Tem 2 seres nessa foto. Quem quiser pesquisar, pode jogar no Google, foto de Helena Blavatsky, com os pesquisadores, os estudiosos do helenismo, do misticismo, do ocultismo, que era o que ela estudava. Todos eles eram estudiosos, e tá ali o andromedano, e essa foto é de lá, sabe Deus quando essa foto foi tirada. Eu não lembro, eu acabei achando essa foto e resolvi fazer a live, porque eu tinha prometido. Todos esses nomes são conhecidos, e é basicamente isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ô, Sandra, eu vi seu comentário aqui, é muito relevante, é pertinente a pessoa recebendo laudo de esquizofrenia e ela ser médium, tá? Aliás, toda doença física, ela tem uma consequência, ela é consequência de alguma coisa espiritual, tá? Principalmente esquizofrenia. A esquizofrenia, na verdade, é quando você tem uma mediunidade tão aguçada que você consegue ver as duas realidades.
a nossa daqui e o outro, e você não consegue distinguir o que é daqui e o que é do outro, tá? Se você tiver interesse, eu faço tratamento, tá? Trabalho com a minha egrégora, os seres, tá? A gente faz um tratamento, eu posso fazer uma verificada, eu acho muito importante. Cuide da energia, do ambiente, faça trabalhos energéticos na sua casa, reforce proteção, feche portais. No meu perfil aqui tem uma aba que chama Protecast, Protecast da Giza. São áudios onde eu falo o que você deve fazer para proteção da sua casa, para retirada de seres negativos, seres negativados, obsessores, eguns, tudo magos negros, tá? Se for uma situação de obsessão complexa que entra dentro desses seres que eu tô falando, eu vou enumerar aqui, que na minha opinião são os piores e eu trabalho com eles e por isso que eu digo que eu sou os piores. Inclusive, esse ser que eu fui assediada, depois eu fui entender a situação, é uma espécie que chama Malek. Eu não tenho autorização de falar dele. Aí existem os arcontes, existem os Maitrans, que são os piores seres do nosso universo, junto com reptilianos, draconianos. É um tipo de obsessão complexa, inclusive tem situação de entrantes, de chips, implantes, e eu trabalho com toda essa situação, tá? Aí se você achar que deve, você me procura ou vai ali no Protecast com relação magias, olho gordo, quebranto, inveja, tudo que você fizer, Protecast, tem lá tudo que você deve fazer, faça tudo. São coisas simples, tá, gente? Eu não fico falando assim, olha, acende vela, toma banho de não sei o que, não. Eu tenho uma visão de energia e eu manipulo energia e dentro do trabalho que eu faço das desobsessões ou neutralização de obsessões complexas, eu passo isso para a galera fazer, para o pessoal fazer e dá muito certo. Algumas situações mais específicas, eu preciso lidar com isso, eu preciso fazer alguma coisa. Mas eu não vou pedir para você ir nem cruz, eu não vou pedir para você matar galinha, não vou pedir para você acender vela, porque eu não tenho cunho religioso nenhum, tá? Então, dá uma olhadinha nisso, fecha os portais, tem um episódio lá que eu explico como é que você fecha portais, com a energia de seres de Alfa Centauros, tá? Insetoides, então você vai lá, faça tudo direitinho que você vai ver, tá? Ângela, exatamente. Toda vez que eu tô filmando aqui, que eu filmo daqui da minha janela, as luzinhas, que eu já nem faço vídeo mais, porque sempre tem. Capaz de eu sair lá, tá passando agora. O pessoal vem aqui na live e fala que o pessoal do Rio Grande do Sul também tá filmando, que tem alguém em outro ponto também tá filmando. Recebo vídeos, recebo relatos no meu PV, comentários também nos vídeos. Então, eu tenho perfil aqui, tenho perfil no Instagram, tenho perfil no YouTube. E as pessoas vêm, relatam, tá? E mostra. Eu tô em São Paulo, Zona Sul, na região de Interlagos, tá? Eu vinha de um noivado, 1h30 da manhã, e vi sozinha para casa, uma sensação forte. Todo mundo tem uma história para contar, se não é dela, é do pai, é de um avô, é do irmão. E eu não tô falando assim de amigo, ouvir contar, não. Eu tô falando de gente mesmo, tem relato mesmo. Eu tenho vários, tá? Inclusive, já falei já do meu primeiro contato com o ser andromedano e ele, um ser andromedano aqui na foto. Gente, andromedano é de 16ª dimensão e ele está num universo fora daqui do nosso universo. Ele está num outro sistema solar. E tem um andromedano aqui, tá? E essa foto é bem antiga. Em 1997, então, basicamente na época do caso Varginha, né? Quem não sabe, o caso Varginha tinha 6 seres. 6 seres. Não tinha um só, não. Foram 6. É isso mesmo. É assim mesmo, Sandra. Escuta vozes e morre de medo. É assim mesmo. Por que é que eu digo isso, gente? Eu passei a ser assediada, eu tinha 6 anos de idade.
E eu tive que aprender a lidar com isso. Isso foi minha vida. Eu tenho 50 anos. Eu sou 50 a mais hoje. Eu tenho 50 anos, gente, lidando com isso. Desde 6 anos de idade. E tendo uma percepção e uma visão, eu acordava no meio da noite, tá? E eu via aranhas e escorpiões subindo pela cama, subia sobre a coberta, o lençol, e vinha subindo em cima de mim. Tá? Isso eu tinha 6 anos de idade. E eu chamava minha mãe, eu chamava meu pai, falava o que estava acontecendo, gritava, e minha mãe falava para eu voltar a dormir. Às vezes eu estava em projeção, eu via meu corpo dormindo e via as aranhas em mim, no meu corpo. Então eu comecei a ter experiências com 6 anos de idade e eu tive que começar a pesquisar. Minha família era muito católica, tá? A ponto do padre almoçar na minha casa. A madrinha da minha irmã mais velha é freira, tá? As férias a gente passava no convento de Madre Cabrini e o pessoal falava que eu era mística, mas ninguém sabia explicar. E toda vez que eu ia lá, que o padre ia, começava aquele sermão, eu fazia perguntas. O padre ia na minha casa, ele fazia o sermão, ficava quieta, e quando terminava a missa, ele vinha para minha casa, ele ia almoçar lá. E eu falava assim: como assim Deus falou? Da onde saiu isso? Deus falou com quem? Aonde está isso? Quem falou com Deus? E eu questionava: que história é essa de umbigo de Adão? E ele falava assim: coisas de Deus, é coisas de Deus. E eu não me dava. E chegou uma época que ele não queria mais. E aí nós éramos 3 irmãs de idade escadinha, eu era do meio, ele deixava a mais velha e a mais nova ir para as férias do convento. E eu não podia ir para férias do convento, porque ele não aguentava. Eu fazendo minhas perguntas. Aí eu queria saber o que era, por que eu via aqueles bichos andando em cima de mim e os outros não viam. Entende? Por como é que eu acordava e via meu corpo deitado em cima da cama e os bichos subindo em mim lá e em mim aqui. E eu comecei a estudar. Gente, com 10 anos de idade, eu li meu primeiro livro de magia, né? Eu tinha uma tia que não sabia ler e ela era bruxa. A filha dela que lia para ela tinha casado e ela não tinha ninguém para ler na hora que ela fosse fazer o feitiço. E ela pegou aquele livro e levou lá para casa. E pediu para minha mãe se minha mãe podia deixar eu ler o livro para ela, ela precisava do que estava escrito lá. E ela falava assim: vê aí para mim a parte do não sei o que. E era o que, gente? Era livro de São Cipriano, São Marcos, São Manso, faça você mesmo sua macumbinha. Eu tinha 10 anos de idade. Eu sei de cor as rezas que tem ali. Hoje eu tenho de cor. Imagina aquela época. E aí eu fui entendendo. Porque ela falava assim: olha, acha a reza do não sei o quê, acha a parte do não sei o quê. E eu tinha que ler para achar. E eu ia achando. E eu lia para ela. Enquanto eu estava lendo, eu estava ali memorizando, entendendo, aprendendo. E aí eu via uma reza que eu lembro, tem rezas lindas no livro de São Cipriano. E ele não é isso tudo. São Cipriano, inclusive, virou santo. Entendeu? Eu adoro essas histórias do pessoal do mal que vira pro bem. E aí, o que foi que aconteceu? Tem reza lá, por exemplo: ó Virgem dos céus sagrados, Mãe do nosso Redentor, que entre as mulheres tem a palma, traz alegria à minha alma, que geme cheia de dor, e vem depor nos meus lábios palavras de puro amor, em nome do Deus dos mundos e também do Filho amado, onde existe o sumo bem. Sei para sempre louvada nesta hora bendita, amém. Ele está falando de Maria e de Jesus, no livro de São Cipriano, entendeu? Oração para a hora de dormir. E aí eu comecei a aproveitar essas orações e comecei a fazer. Cadê que tinha assédio? Eu via um espírito lá na cozinha que me olhava de longe. Ninguém entrou mais no meu quarto. A partir daí eu comecei a pesquisar. E hoje eu falo com todo orgulho. Eu sou especialista em manipulação de energias e neutralização de obsessões complexas. Eu lido com arcontes e com seres maitrans nos meus atendimentos. Eu retiro chip, implante de pessoas que estão passando por situações como você tá, Sandra, na sua família, tá? As primeiras experiências que eu tive com esses seres, eu tive que saber lidar e eu soube lidar, tá?
Então, por isso que eu falo, eu respeito a crença de todo mundo, e essa é minha crença, é o que eu acredito, mas é por conta das minhas experiências. Foi o que eu passei. Eu tive que aprender. E hoje eu coloco o que eu aprendi à disposição. E é isso. Agora, bora lá. Você quer entender, você quer aprender? Tem um monte de vídeo aqui no meu perfil. Eu vou começar a trazer coisas mais densas, a espiritualidade, os seres que eu sou contactada estão falando. Vamos ter que trazer. Todos os médiums vão ter que trazer. Gente, tem médium espiritualista que está no engano, está servindo um falso Deus, um Deus bíblico. Tem médios que está sendo manipulado por espírito que não é espírito da verdade. Se você está tentando entender sua vida passada, esquece. Se você tem um despertar, um ponto de despertar que você está tentando entender as coisas que você fez na vida passada, esquece. Eu canalizei uma mensagem hoje, cara, hoje não, foi ontem. Eu fiquei assim, passada. Eu já tinha esse entendimento, mas foi assim, palavra por palavra. Acabou o tempo. As sementes estelares têm que despertar, têm que entender o que elas vieram fazer aqui. E o que elas vieram fazer aqui não tem a ver com encarnação passada, com quem você matou, quem te matou, quais foram as coisas que você fez nas outras vidas. Isso tudo foi engano, foi perda de tempo. A realidade é o que você veio fazer aqui quando você veio parar nesse universo. Quando você veio de Andrômeda, de Arcturo, de Sírios, de Órion, de Vênus, de Marte. Eu vou ter que fazer aqui que já... Olha que legal. Devo estar bastante tempo aqui falando. Chega, já tô rouca. Veio a confirmação. Então, presta atenção. O que é que você veio fazer aqui? Qual é a sua missão? Como é que você se reconhece? Você não é um ser humano. A partir do momento que você foi contactado, que você viu nave no céu, que você caminha e aquela luz te segue. A partir do momento que você sonhou e tinha um ser azul, verde, estranho, alto, com um olho estranho, meio leão, meio tigre, meio humano, meio pássaro. Quando você sonhou com um gato humanoide ou um gato em duas patas, quando um gato se comunicou com você, você estava sendo contactado. E você ser contactado quer dizer que você vem com um propósito, você é uma semente estelar. Não caia na conversa de, é arrogância. Não, não é arrogância, é conhecimento. É saber quem você é, de onde você veio, o que você veio fazer aqui. Não é o que você fez na vida passada. Não tem a ver com a sua família aqui. O chamado da semente é você se conectar com o que você veio fazer aqui. E tudo tem a ver com o seu coletivo. Não é mais sua família, não é mais seu financeiro, não é mais sua saúde, não é mais sua casa. É seu bairro, é seu estado, é seu país, é o coletivo. Você tem missão. E nós que somos sementes, que estamos despertas, que nos reconhecemos como semente estelar, porque eu me reconheço. Eu tenho um cargo numa nave andromedana. Eu vou para lá e faço tratamento da galera lá. Tem um monte de gente que tá aí, que deveria estar fazendo. E eu não tô falando que isso é de agora, não. Roberta, preciso de mais informações, tá? O que eu aconselho você fazer? Tem um áudio, se você clicar no link do meu perfil, você pode ser direcionada, eu não sei aqui no TikTok, mas você vai ser direcionada para algum dos meus trabalhos. Dentro dos meus trabalhos, talvez seja esse que esteja no link da bio, tá? É um áudio de conexão com o seu eu superior, com a sua linhagem cósmica, tá? Você pode ouvir esse áudio, ele vai te conectar. Você vai conseguir ter acesso através de sonhos, visualizações, se você medita, se você faz projeção mental.
Vai depender tudo do nível que você tá de entendimento, de clareza, de espiritualidade. Eu não tô falando de espiritismo, tô falando de espiritualidade, de você se reconhecer não como humano. O espiritismo trouxe que nós somos humanos com espírito dentro. Não, nós somos um espírito que vem de fora, dentro de um corpo limitante físico. E quem é você quando você veio de fora? Não quando você foi queimada na fogueira, nenhuma experiência terrena, uma experiência externa. É isso que nós podemos descobrir. O que eu aconselho? Você fazer sua pesquisa Kim, tá? Qual o seu Kim? Você descobrir seu Kim, você tem um entendimento do que você veio buscar aqui. O áudio é uma frequência, é uma música normal que nós, eu e a egrégora dos seres estelares, colocamos uma frequência de desbloquear na tua mente, a tua pineal, o teu processo mediúnico, a tua visualização, o teu entendimento, a tua conexão com o seu eu superior e com a tua linhagem cósmica. Esse áudio faz tudo isso, tá? Tá aí no link da bio. Se não tiver no link da bio, você clica no link da bio e vai estar lá. Reiki Stellar Sound, que são esses áudios, tá? É tratamento em áudio. Sabor terapia. Então, áudio, sabor terapia. Por quê? Eu sei que a terapia não é barata, gente, tá? Por isso que eu fiz isso. É barato. Dá para você fazer. E ele vai te acessar dentro do nível que você tá de entendimento. Dentro do nível que você tem de percepção. O que você precisa entender agora? Você despertar, estudar, entender, já é alguma coisa. Mas tem um próximo passo que a gente precisa dar. Todos nós, eu tô dando o meu. Eu já sei quem é meu eu superior. Eu já sei, como diz o Jean Valjean, quem é o eu que me anima. Eu conheço o meu. E você pode conhecer. Não tem nada a ver com Carol Capel, tá? Os áudios que eu uso, geralmente é de Jessie Gallagher, é um áudio normal, uma música, sem fala, só instrumento ali tocando, e aí a gente insere no meio da música as frequências, tipo ressonância harmônica, tá? Do Hélio Couto. Só que a ressonância é pessoal, né? Eu sou ressonante, eu também faço lá meu tratamento com Hélio Couto. Mas esses áudios que eu coloquei, ele acessa, ele vai te fazer acessar aquilo que tá ali no tema. Então, eu vou ter lá. Gente, tem uma muito importante, que é retirada de chips, implantes e artefatos de dentro da sua casa. O que tiver. Ai, Ângela, maravilhoso Hélio Couto, amo Hélio Couto. Conheci ele no plano astral algumas vezes. Tive, se eu não me engano, 3 experiências. E a penúltima informação que eu recebi a nível cósmico de entendimento com relação à reintegração cósmica, que é do nosso eu humano, se conectar com seres, tanto intraterrenos, infraterrenos, estelares, que a gente chama de multidimensional, foi ele que trouxe. Tá? Ele está à frente da reintegração cósmica, junto com Jean Valjean, que eu vou falar, o Jean Valjean não está cumprindo a missão dele, tá? Vai muito de encontro com a minha. E o Hélio Couto, ele veio e passou informação. Gente, vocês não fazem ideia da quantidade de médiums e espiritualistas que estavam nessa reunião. Então, eu lembro de vários rostos, tá? Eu tenho contato com Alfredo Narras, o Narras estava lá. Wagner Borges, o Saulo Calderon, tá? Dentro de uma projeção que eu tive. O pessoal do Comando Shankar. E depois eu tive a oportunidade de confirmar com essas pessoas as informações que eu recebi, como eu digo, algumas informações que são assim, a nível cósmico. Eu passo para Cíntia, converso com o pessoal, o João Peregrino, o Mauro, do Comando Shankar, eu passo para esse pessoal
que é contactado, então a gente dentro dos bastidores, vamos dizer assim, a gente troca mensagem entre si, né? Então eu recebo uma informação e de repente eu entro lá no Instagram e tá lá o João Peregrino com uma canalização de um ser que é exatamente igual à minha canalização, que é exatamente igual à do Mauro, que é exatamente igual à do Marcos André. É a mesma coisa. Exatamente. Ó, o Lércio da Fonseca, ele é expert em intraterrenos. O Janval é expert em intraterrenos, seriam os seres desse universo vizinho, tá? O Saulo Calderon, ele traz uma visão da espiritualidade, ele não traz a visão dos seres. Eu falo que ele é um desperdício, porque ele traz isso, que a gente tem que ser humilde, a gente tem que ser humilde, mas a gente tem que se conhecer, entendeu? Eu participava do grupo dele, ele tinha 4 grupos, eu estava participando de 2, e os grupos deles acabaram fechando. Inclusive, a galera do grupo dele veio pro meu grupo, tá? De estudos. A maioria da galera, dos sonhadores e do sonâmbulo, veio pro meu grupo. É óbvio que depois o pessoal acaba saindo, tem uma rotatividade ali, mas a galera do grupo do GVA do Saulo Caldeirão está no meu grupo. E lá a gente faz estudos, a gente continua estudando, embora o foco do meu grupo seja o universalismo, o pessoal traz alguma coisa ali sobre espiritualidades, traz vídeos, traz palestras, mas eu vou entrar lá para falar de seres e do que o ser está trazendo, né? Informação, por exemplo, ressonância Schumann, explosão solares, eu trago informações que os seres trazem, se vocês quiserem também. Na hora que você clica no link da bio lá, eles vão jogar você para Infinity Pay. Eu tô trabalhando para colocar no Green, tá? Vou colocar tudo no Green, que é uma plataforma. O Infinity Pay é de pagamento, eu consigo colocar os produtos lá. Mas como tava um pedaço no Eduz, um pedaço no Member Kit, um pedaço no Quaify, um pedaço no Cacto, aí, de repente, tô fazendo uma mentoria, né, de negócios, e eles indicaram o Green, então a gente tem contato com o diretor da Green, então realmente é uma melhor plataforma, eu tô migrando tudo para lá, mas se você entrar no Infinity Pay, quando você clica lá, você vai aparecer embaixo assim, mais produtos. Aí tem as terapias de ambiente, tá? Que tem algumas coisas, você pode dar uma pesquisada lá. Mas se for fazer terapia, me chama no WhatsApp. Lá embaixo tem um botão de WhatsApp, você pode me chamar e falar que você quer entrar no grupo, eu coloco você no grupo de estudos, tá? Dentro lá em cima das abas vai ter Reiki Sound, Reiki Stellar Sound, que são essas frequências, são Reiki em música, em áudio, então lá tem. Voltando, né, que eu disperso muito fácil. Neutralização de chips, implantes e artefatos para ambientes. Então, você vai colocar para tocar dentro de casa, pode ser baixo, pode ser alto. O momento que você começa a tocar desligado, tudo que você tiver negativo com relação aos seres, magos, arcontes, reptilianos, draconianos é desligado. Tem um outro lá de conexão com o Arcanjo Miguel, é um selo de proteção com o Arcanjo Miguel. Tem esse outro, que é de conexão com o seu eu cósmico, tem 4 lá, e a gente tá colocando mais. Vai entrar sagrado feminino, sagrado masculino, vai entrar também um para prosperidade, que esse vai ser top. O da prosperidade eu quero fazer um curso mesmo, porque eu recebi uma informação em janeiro, que eu não consegui colocar no papel ainda, tá só em tópicos. E depois eu vou colocar um Ho'oponopono mágico com conexão para você fazer limpeza a níveis de tempo, espaço, dimensões e realidades paralelas, porque o Ho'oponopono ele fica acessando vidas nossas daqui e as informações que os seres trazem que não é mais para a gente focar em vida daqui. Então, quem tá nesse processo, tá entrando nesse processo, continue, mas que o desperto tem que saltar. Não é mais tempo. Ele tem que acessar a vida de quando ele chegou aqui. Como é que você vai fazer isso?
Eu coloquei aqui, olha, dia 5/5. Gente, vai ser um portal incrível para espiritualidade, para ascensão, para entendimento, para fortalecer seus dons, para mediunidade, para se reconhecer como o eu superior, para reconhecer sua linhagem. Vai ser um portal de reconexão. Eu não lembro o nome que eu coloquei, mas ficou muito bonito. Tá? Ativação 5/5 é realinhamento com o seu eu superior, com a sua linhagem cósmica. É só para desperto, tá? Não adianta, não é aula. É um ritual, tá? Vai ser uma ativação para desperto. Então, dependendo do nível que você tá de entendimento, você vai dar um salto pro próximo nível, tá? Com a energia dos seres felinos, os seres felinos trazem enfrentamento e combate a dificuldades, traz coragem e conexão. Cara, isso é muito, muito de portal 5/5 e da energia deles. A energia dos seres felinos, ele é combativo e ele vai em cima do mal. E ele faz você dar os passos que você precisa dar. Só que qual que é o diferencial dos felinos? É que ele conecta você com as pessoas que precisam te auxiliar nesse processo. Então, por exemplo, se você, sei lá, é um vendedor, você vende carro, ele vai facilitar a conexão das pessoas que você precisa conectar para vender e vai, tipo, tirar o caroço, entende? Se você é palestrante, ele vai trazer pessoas que vão te trazer informações, pessoas que vão te trazer um melhor processo de entendimento do seu eu, dos seus negócios. Então, ele, ele traz ele te rodeia de conexões. A energia dos felinos é essa: é combate, é batalha, é coragem e essas conexões. E eu vou trabalhar nesse portal dia 5/5, tá? Com isso. Então, nós vamos começar dia 3, 4 e 5. 5 é o dia do portal. Então, a gente já vai estar trabalhando nessas frequências. Dentro desse portal, eu vou passar exercícios, cara. Tipo assim, vai ser completamente diferente esse com relação ao pedido dos seres, com relação a isso de você se reconhecer como semente estelar. Então, eu vou trazer o mudra dos felinos. Vocês sabem o que é mudra? Aqueles movimentos que a gente faz com a mão, né? Que a gente vê muito. Então, já tenho aqui no perfil e nos cursos, nas aulas, as jornadas que eu dou. Eu passo o mudra dos mentores, que é um mudra para você se conectar com seres estelares e todos os seus mentores. É muito incrível que se você tem mediunidade, se você trabalha esse processo, se você medita, o momento exato que você faz o mudra, a sua elevação, sua frequência se eleva, seu corpo começa a vibrar. Então vai ter o mudra dos mentores, o mudra de conexão com as naves e o mudra de conexão com os felinos, tá? E aí vou dar uma olhada o que mais que dá para colocar, porque os seres estão falando, né? É para despertar essa galera toda no dia 5, tá? Aí, se você tiver interesse também lá no Infinity Pay, vai ter a opção, portal 5/5, se eu não me engano, tá ativação do 5/5, mas é um desenho bem bonito, vai ser com a energia dos felinos, tá? Se você quiser, olha, gente, quem tiver aqui na live, quiser ver, manda uma mensagem mesmo. Você vai lá na parte de mensagem, mandar para mim, você vai colocar 05 e aí vai voltar para você o link desse portal 5/5, tá? Gente, tô passando muito mal, tô com calor. Devo estar sendo acessada por alguém, porque aqui em São Paulo não tá calor, tá debaixo da coberta. Daqui a pouco devo receber mais informações. Gente, mas eu gravei 3 áudios ontem, que é essa informação que eu preciso trazer. Eu gravei um vídeo agora de noite, estava gravando, não sei se eu vou colocar, sobre essa situação do David Wokoke, que é esse cara que estão dizendo que ele se desviveu, tá?
Bom, pelo menos no meu algoritmo, só tá chegando isso, tá? E o que vocês precisam entender? Não é só a CIA, o FBI, a inteligência, essa galera governamental daqui do plano físico, tá? Eu já vi numa live passada trazer informação. Existe um ser desse universo vizinho, que é esse que o Jean-Val Elan trata, que são esses arcontes, os anjos caídos, é tudo a mesma coisa, que são os infraterrenos. Existe um ser desse que foi trazido para o nosso universo feito físico, não nasceu e cresceu, não. Alguma experiência biológica materializou esse ser aqui. E não é ele que quis. Ele foi trazido do outro universo para cá. Eu tive com esse ser, tá? Ele pergunta como é que saía daqui. Ele estava dentro de uma grade, dentro da área 51. Inclusive, o ataque que eu recebi no começo do mês foi por conta dessa informação. Entrei na área 51, no plano astral. Voltei espada, tá? Mas já tá tudo resolvido. Outra informação. Eu também fiz uma live também falando só disso. Eu não consigo tirar os vídeos da live, eu não tenho tempo para fazer isso, mas seria muito interessante que eu conseguisse. O avistamento em massa só vai acontecer quando você, semente estelar, estiver desperta. Vocês vão se transfigurar aqui. Então, por exemplo, eu sei que eu sou de uma linhagem andromedana. Eu passei por Arcturus e por Alfa Centauros. Mas eu tenho uma linhagem andromedana. Assim que eu saí do Pai, Mãe, Amantíssimo, Centelha Divina, eu fui criada como ser numa espécie andromedana. Esses exercícios que eu passei, o portal e o áudio vai ajudar você a se conectar com isso. Não vai ser eu que vou trazer, é você que vai se reconhecer. Então, o que acontece? Quando eu despertar como andromedana, já fiz isso, já sei quem é o eu que me sustenta, eu sei quem é, você souber o seu e tal. A maioria de gente de sementes estelares estiver desperta e se entender, nós vamos passar a transfigurar, como Jesus transfigurou. Essa, inclusive, foi a informação que o Hélio Couto, que eu estava falando, trouxe. O véu será rasgado de dentro para fora. Marcos André tem a mesma opinião, João Peregrino tem a mesma opinião, Mauro do Comando Shankar tem a mesma opinião, Cíntia Camerim, Alfredo Narras, todo mundo com quem eu conversei tem a mesma informação. O grande avistamento começará a rasgar o véu, virá de dentro para fora, através de sementes estelares, médiums, buscadores, numa fase. Segunda fase, intraterrenos e infraterrenos. Qual que é o problema dos infraterrenos? São seres negativos e negativados, a maioria, nem todos. Citar infraterrenos para vocês, das mitologias. Deus, Odin, não são mitologias, são histórias reais de um universo vizinho aqui. E ele está descrito, representado na série Stranger Things. É aquilo o universo vizinho. Aquilo é a realidade paralela que o Jean-Val fala, tá? E quem é que tá lá? Javé, arcontes. Então, terceira fase, serão esses seres. Então, primeiro, seres estelares, médiums, sementes estelares, despertos, médiums, vão começar a se perceber e vão começar a transfigurar. Fase 2, os intraterrenos, é quem? Shambhala, é aqueles que Trigueirinho explica no livro dele, os irmãos Greens, aquilo que está dentro da nossa esfera aqui, do nosso planeta, físico ou uma outra dimensão, mas estão aqui dentro. Vão sair de vulcões, de mares, de rios, das florestas, de dentro da terra, Peruíbe, tá? Varginha.
pessoal do... Ai, meu Deus, o pessoal comprou a revista UFO lá. Como é que chama? Ai, gente, eu não tô nem vendo os comentários. Como é que chama o pessoal? Os Dáquilas. O Intraterrenos. O pessoal do... Eu acabei de falar que ele é contactado Grey, infraterreno, o Lalau. Tá? Então, vai ser sementes estelares, intraterrenos, infraterrenos, vão tumultuar. E aí sim, quando a gente rasgar o véu, aí sim a galera de fora vai vir. Por quê? Porque aí a humanidade, querendo ou não querendo, na marra do gato, vai perceber que vocês, sementes estelares, passaram a transfigurar. Como que é essa transfiguração? Gente, essa informação de Hélio Couto, tá? Isso que eu tô falando agora. De repente você vai se olhar no espelho, você vai no banheiro à noite, você vai se olhar no espelho, e você vai olhar assim, e você... nossa, parece que eu vi um focinho de gato. Nossa, parece que eu vi uma orelhinha de gato, um bico de pássaro. Nossa, parece que eu fiquei azul. Entendeu? Isso é transfigurar, igual Jesus transfigurou antes de ser preso. Jesus é um alien, tá? Para quem não sabe. Então, o que vai acontecer? Você vai passar por isso. Primeiro momento. Aí vai chegar um dia que o seu colega de serviço fala assim: nossa, olhei para você e tive a impressão que eu vi uma orelhinha de gato. A mesma coisa que você tá vendo. Você vai esticar o braço lá no mercado, vai escolher uma laranja e de repente você vai ver sua mão azul felina. Entendeu? Quem sabe que já está passando por esse processo? Situações que eu tenho certeza que muito de vocês já passam por isso. Isso quer dizer que já está acessando. Já passaram para a quinta, sexta dimensão, tá? Vocês olham seu aparelho celular, vocês vai lá numa conversa específica, lê a mensagem, responde a pessoa, sai do celular, larga lá, vai fazer seus afazeres, daqui a pouco você pega o seu celular, vai ver outra mensagem, aquela mensagem que você viu e respondeu, tá lá que você não leu, você não respondeu. Alguém acontece isso com vocês? Você tem certeza que você mandou uma mensagem, que você respondeu, e você chega lá no seu telefone, no WhatsApp lá, sua mensagem não foi respondida, você nem abriu a mensagem. Tá lá escrito que você não abriu a mensagem. Acontece isso com você? Semente estelar. Tá acessando outra realidade, já tá de quarta dimensão para cima. Quer saber mais? Tempo passou rápido demais. Não é esse rápido que todo mundo fala. Do nada, você achou que é sexta-feira. Do nada, você achou que é quarta-feira. Mas é só segunda. Entende? Você acorda de noite, exato, números exatos assim, 2233, 1234, também. É o universo te mandando mensagem. Sementes estelares, acordem, despertem. Bora que vocês têm trabalho para fazer. Isso é ser contactado. E qual que é a diferença do contactado que eu já falei para quem chegou agora? É você parar de pensar em você, na sua vida, na sua finança, na sua barriga, no que você vai comer amanhã e passar a pensar no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, no coletivo. Como é que a gente vai começar a dizer para o povo: é isso, Gabriel, é isso. É tão comum você ir lá responder uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa, tipo assim, alguém de sua família, um filho, alguém importante. Você vai lá, responde, fala: não, não tenho, sim, tenho, ou vou. Apaga o celular, mexeu, sai, vai fazer alguma coisa, vai comer, qualquer coisa. Você volta lá, você cata lá, você não abriu a mensagem, você não respondeu. Isso é lapso de tempo, tá? Ou uma sensação, às vezes, que parece que o chão tá mais longe, que você parece que você tá pisando em ovos. E isso é quinta dimensão, você já está na quinta dimensão. O nosso planeta coletivo, a malha energética do planeta, já está suportando sétima dimensão.
Essas explosões solares que aconteceram, não essas últimas, mas aquelas que passou na TV, elevou a malha energética do planeta para a 7ª dimensão, para um acesso coletivo. Isso não quer dizer que você desperto só acessou até o 7º. A gente individualmente pode acessar, tá? Mas dentro do coletivo, da expansão, então, quer dizer, o planeta já está preparado para o grande avistamento. Foi esse ano, começo do ano, tá? Agora vai depender da gente, eu, você. Foi isso que o L. Couto trouxe. Então, informação 1, ser materializado é um Jin, tá? É um demo. Um dos 72 demo, Jin, tipo magia do caos, selo, sigilo, é um ser. Eu não manjo, eu não conheço, tá? Só estudei os selos mesmo, mas eu não conheço os seres. Ele, posso até falar como ele era lá, tá? Ele parecia um Buda, sabe aquela imagem do Buda gordo? Parecia um Buda gordo daquele jeito, só que em vez de cabeça careca normal, ele tinha uma protuberância na testa alta, assim, ó, tipo a cabeça do Patrick Estrela. Mas ele era branco, todo branco, tinha um olho aqui nessa protuberância e um monte de vãozinho, tipo de gordo, de banha, aqui na testa. Tá com aquele olho. E ele veio e falou: como que me trouxeram para cá? Como eu posso sair daqui? E aí, o que foi que eu falei para ele? Eu falei: ninguém sai daqui vivo. Tem um vídeo aqui explicando, né? Ninguém sai daqui vivo. Se alguém disser para você, eu saí da Matrix, eu tô fora da Matrix, mentira. A gente só sai da Matrix morto. E depois de passar, como de Jesus, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, quarto céu. E o que são esses céus? É a ilusão que a gente se prende, tá? É o que os arcondes, os senhores do karma traz. Não tô falando os mestres do karma. Tô falando senhores do karma, tá? Então, quando você chegar lá, essa foi a 3ª live que eu fiz, que é importante que eu falei disso. Então, tô resumindo aqui, tá? 3ª live. A hora que você fizer a passagem, vai passar o filmezinho. Esse filmezinho que eu falei pra você. Que é quando a gente entende que o tempo não é linear. Então, eu sou contactada, quando os seres me levam, eles falam assim: olha, nós vamos acessar tal lugar. Uma tela, e dentro dessa tela tem um monte de telinhas, como filme da Netflix, como YouTube na TV, tá? Você vai passando, qual que você quer ver? Você vai, fiu, fiu, fiu. Não é assim? Então, quando a gente faz a passagem, desencarna, independente do jeito que for, vai passar um filme na tua mente, desse jeito. O pessoal que teve EQM, todo mundo conta, tá? Livros espiritualistas tá falando isso. Esse filme passa. No que passa essa cena rápida, a nossa memória já saiu daqui do corpo, então perdeu os bloqueios, as travas. E a nossa memória vai ver aquilo. Aquele filme passou. A gente consegue assimilar todas aquelas cenas. Todas. Passou. Apareceu, pá. Aquele seu ex ou sua ex que te traiu, que você não perdoou. Seu coração bateu ali, seu foco bateu ali, porque a energia tá aqui, ó, no coração. É o cardíaco, tá? Sua energia bateu ali naquela cena. Alguém te fez mal. Uma briga que você teve. Alguém que roubou seu lanche na escola. Uns bagulho louco. Entendeu? Passou aquela cena ali, ó. Você fala assim: filho da puta. Lembrei disso. Não sei se posso falar palavrão, acho que eu não gosto. Assim, que merda. Passei por isso. Passou esse filme aí. Alguma dessa cena bateu de culpa. Você ser culpado, se culpar ou culpar alguém de alguma coisa que você passou, barrou. Não passa. Volta. Você volta, tá? Então, você não passou, não saiu da Matrix. 2, apego. Passou esse filminho aí, ó. Seu filho, sua mãe, seu pai, seu neto,
Seu marido, sua esposa passou ali, bateu, puta, tinha que estar lá. Como é que ela vai se virar? Voltou. Segunda situação. Terceira situação, medo. Como que vai ser? Voltou. 3 situações. Medo, culpa e apego. Não passa. Isso nosso, que a gente pode controlar. Então, quando fala que você usa a linha do tempo para voltar no passado, resolver as pendências que você tem, resolva, volte lá. Pensa assim, ó, não tem um poema que fala assim, vou-me embora pra Passárgada, ou é Bastárgada, não lembro agora. Lá sou amigo do rei. Coloca isso. Imagina assim, ó, você vai catar uma bolsa, uma bolsinha, uma mochila, vai colocar algumas coisinhas dentro básicas e você vai embora pra outra cidade. Você não conhece ninguém lá e você não tá deixando nada pendente aqui. É uma sensação, tá, gente? Não tô falando pra vocês mudarem. Isso é uma sensação. Então, ninguém te deve nada, você não deve pra ninguém. Tem que ter esse sentimento. Por quê? A hora que um desses, tá, chegar lá, passar o filminho, você passou de boa, não liguei pra nada, ele vai falar assim, olha aqui, alguém fez isso aqui com você, lembra desse dia? Aí você fala assim, não sinto nada, ninguém me deve nada e eu não devo nada pra ninguém, mas você tem que pagar. Você fala, não, ninguém me deve nada, eu não devo nada pra ninguém. E eles vão ler tua alma, tá? A gente não lê a alma, eles leem. Eles veem nosso passado, nosso presente, nosso futuro, todas as pedras onde você tropeçou, todos os lugares onde você sucumbiu, que a gente na vida passada, na outra, parou no mesmo lugar. Então, passou ali o filminho, ele vem com a ceninha pra você e fala assim, olá, você vai deixar seu filho? Aí você fala assim, Jesus não fala para os mortos enterrarem seus mortos? Eles se viram lá, a gente se vira aqui. Você tá dando, sai fora. Aí você tá solto, entendeu? Aí qual que é o peso do teu coração? Isso tudo que você vai levar em conta para sair da Matrix. Então, só de vivo você já não saiu mesmo, tá? Essa é a live 2 e a live 3, que é hoje, que eu entrei para falar. Quem chegou agora não viu do começo, Helena Blavatsky e um ser alienígena, um andromedano, tá nessa foto. Algumas pessoas devem estar se perguntando, por que essa foto tá aí? Então, você tem Helena Blavatsky e mestre El Moria. Esse carinha aqui, ó. Deixa eu ver se meu dedo aqui, ó. Esse cara de branco sentado, mais senhorzinho, tá? El Moria. Helena Blavatsky. E aí vocês vão ver que tem um cara de chapéu grande igual o pessoal do soldados, né, do exército ali, do policial da Inglaterra. Tem esse cara com chapelão? Do lado dele tem 2 aliens e um dele é um andromedano, com essa cabeça grande para trás. Ele tem um rosto humanoide, com os olhos puxados, mais abertos. Eles não têm cílios, não têm sobrancelha. Eles são azulados, meio acinzentados, pode ser. Lembra muito arquituriano. E eles têm na testa a coroa de cabeça, pelo menos os que eu conheci, todos os que eu conheci andromedano, como se fosse tatuagens feitas com fio de ouro, tá? Então é uma coroa encrostada como se fosse uma tatuagem na pele. Esses são os seres andromedanos, tá? Tá aí na foto, vocês podem ver, vocês podem pesquisar no YouTube, essa foto é bem antiga, não é inteligência artificial. Eu tinha falado na outra live que eu ia trazer, e eu acabei achando essa foto, falei, vou fazer uma live hoje. Então, acho que eu falei tudo que vocês precisam neste momento, tá bom? Sou muito grata para vocês, por vocês estarem aqui. Me segue. Eu tô bem abatida, tô bem cansada hoje. Se eu entrar de madrugada, eu tô falando de assunto polêmico, né? Que agora vai começar a entrar
que os meus mentores falaram. Tem que começar a falar disso, tá? Sigam, curtam, compartilham. Vai lá numa aba que é só de avistamento. Se vocês mandarem 05 para mim numa mensagem, vai voltar para você o link para esse evento, Portal do 5 do 5, que é para despertar, para você se reconhecer como quem é o seu eu. Eu sei quem é o eu que me anima, você pode conhecer o eu que te anima, você pode conhecer seus mentores, você pode conhecer sua linhagem estelar. E esse portal dentro dos 5 vai ser extremamente... Gente, vocês podem pesquisar, tá? A energia do portal 5 dos 5. Venham para cá, participe desse evento, tá? Vocês vão ganhar o mudra dos mentores de conexão com o mentor. Se você for médium, você vai perceber que muda a energia. Você vai receber um mudra de conexão com a nave e vocês vão receber um mudra dos felinos. O mudra é aquele movimento que a gente faz com a mão. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês verem. E tem aquele pessoal que faz aqueles negócios com a mão, sim, sabe aqueles negócios assim? Aí eu vou ensinar direitinho. O mudra dos mentores é isso, tá? Vou já ensinar para vocês. É isso aqui, ó. Tá vendo? Junta essa parte, coloca para cima, que a posição que dá não consigo fazer. Junta os dedões. Vocês estão conseguindo ver? Vou colocar mais para cá. E aí você vai encaixar essa parte aqui, olha, que eu tô mostrando para você, dos dedinhos, ó, o lado, aqui no peito, no chakra cardíaco. Faz o teste. Quem é médium, respira profundamente, como se você fosse fazer uma meditação. Puxa, solta, com esse mudra dos mentores. Já pensa assim, ó, ativa estado máximo de gratidão. Garanto para você que nas primeiras vezes você vai sentir sua frequência elevando. Então eu vou ensinar como é que fazer direitinho esse mudra dos mentores, o mudra de conexão com a nave, que é o comando Santa Esmeralda, a nave que eu trabalho. É uma nave do comando andromedano, afiliada ao comando Santa Esmeralda, que é afiliada à federação, tá? Então, vou passar para vocês o outro mudra, que é o mudra para a nave, e o mudra para acessar a energia dos felinos. Repetindo, para quem não viu ainda. A energia dos felinos é uma energia de combate, de batalha contra o que é negativo. E uma energia de conexão. Então, ele facilita o processo de conexões que você precisa fazer por ser um portal de ascensão, de espiritualidade, de você se reconhecer, que é isso que os mentores estão trazendo, que a gente tem que forçar nisso, que a pessoa tem que se reconhecer quem é o seu eu superior, qual é a sua linhagem e o que é que você veio fazer aqui, antes de reencarnar aqui como humano, quem era você e o que você veio fazer aqui. Então, essas informações que a gente vai trazer dentro desse portal. E então, eu vou ancorar essas energias, nós vamos fazer dia 3, dia 4, dia 5, dia 6 e dia 7, ancorando essas energias. Vou passar os mudras, e nós vamos ancorar essa energia toda de felino, que é combate, assertividade, conexão com aquilo que você precisa conectar, quem são as pessoas que você precisa conectar. E diz aí, quem que é que passa por esse processo de despertar sozinho, não tem com quem conversar, tem uma sensação de vazio, vem aqui, vai na janela, dá aquele aperto, aquela vontade de chorar de saudade. É isso, nós somos sementes, tá? Então, o portal vai ser para isso. Então, se você mandar 05 numa mensagem para mim, você vai receber o link do portal. E lá dentro dessa página do Infinity Pay, que eu tô mudando pro Green, e por enquanto eu coloquei no Infinity Pay, vai ter todos os tratamentos, mas os tratamentos vocês esqueçam, vai lá no WhatsApp, que eu explico qual que é o melhor tratamento para você. Me chamar no WhatsApp também para entrar no grupo de estudos, que era um grupo do Saulo Caldeirão, que o pessoal migrou pro meu. A maioria do pessoal que tá lá era do grupo do GVA do Saulo Caldeirão. E aí eu posso passar mais informações, tá? Tem todos os produtos lá, ouçam todos o Reiki Sound, tá?
Reiki Stellar Sound, que são frequências de música que a gente trabalhou para acessar de acordo com o tema lá. Tem neutralização de artefatos para ambientes, tem esse de conexão, vou colocar sagrado feminino, sagrado masculino, o Ho'oponopono multidimensional, que eu não coloquei ainda, mas vocês dão uma olhada lá, tá bom? Gente, meu celular vai desligar, tá? Muito obrigado. Me segue, coloca ali o botãozinho para seguir e quando eu tiver em live, principalmente mostrando o céu, vocês vão receber notificação, porque quando aparece coisa no céu, eu não sou obrigada a ver sozinha, eu vou chamar vocês, tá bom? Um beijo, gente. Ótimo sábado para todos nós. Cuidem das suas energias, seja lá como é que você faz. Uma prece, uma oração, um incenso, um cristal, tá? O mudra que eu ensinei agora. Peça a proteção dos 7 corpos, tá bom? Na hora que for dormir, eu peço meus mentores que ele proteja a mim, meu quarto, minha família, meus 7 corpos, tá? Proteção de Arcanjo Miguel, Mãe Maria, Jesus, seus mentores, seus guias, seja lá o que for, tá bom? Um beijo, ótimo sábado. Olha, 3 em ponto. Vou rezar.